A gastronomia é o ambiente natural do vinho, bebida que, por excelência, é a companhia ideal da boa mesa. Mas ainda que suas especialidades estejam intimamente ligadas, o quanto chefs e sommeliers entendem das atividades um do outro. A gestão de rótulos em um restaurante é vista como um complemento da experiência ou somente uma tarefa a mais dentro do negócio? Sejam bem-vindos ao Papo de Sommelier, o podcast sobre o universo dos vinhos da BSRS. Eu sou Maurício Roloff, professor e diretor de ensino da BS, e no episódio de hoje eu conto com a companhia de Flávia Mu, sócia do Capincho Restaurante, sendo a responsável pelas escolhas dos vinhos, atendimento e hospitalidade do restaurante de Porto Alegre, que figura entre os 50 melhores do Brasil pelo ranking da revista Exame. A Flávia é jornalista de formação e traz para o restaurante muitos dos conhecimentos e dos processos de comunicação. Além disso, transmite o interesse e o gosto pelo universo da cultura sulista que movem o capincho, incluindo a relação do gaúcho com o vinho. Hoje a gente conversa sobre como os vinhos são encarados dentro da gestão de um restaurante, das oportunidades até os desafios. Bom, Flávia, obrigado por atender esse nosso convite para estar aqui hoje. E eu vou começar te perguntando sobre a tua relação pessoal com vinhos. Como é que ela começou? De onde vem o teu interesse nessa área, até chegar nesse posto que está trazendo muito destaque para o Capincho, né? A gente, acho que esse ano foi um ano especial para vocês nesse sentido, figurar entre os 50 melhores restaurantes do Brasil, de acordo com o Exame. E essa semana a gente está gravando aqui esse episódio no fim de novembro, e essa semana teve a premiação do Bom Gourmet, na qual vocês levaram uma série de prêmios e principalmente, quer dizer, todos os prêmios principais relacionados a vinho, né? Carta de vinhos, atendimento, o bar foi muito elogiado e premiado. Então, assim, como é esse teu desenvolvimento na área de bebidas até chegar a esse posto de bastante destaque atualmente aqui no Rio Grande do Sul? Maurício, primeiro, queria agradecer o convite, né? Fiquei super feliz, na verdade, fiquei bem surpresa, né? Assim, com o convite para falar desse tema de gestão de rótulos, né? Eu acho que é um tema muito legal, pouco abordado, assim, né? Eu, pelo menos, nunca ouvi nada, né? Assim, a respeito. Então, fiquei feliz, assim, com a provocação, na verdade, para a gente falar sobre esse assunto. E uma semana, e a gravação, né, tá acontecendo numa semana muito feliz, assim, para nós, realmente, assim, fechando um ano que a gente trabalhou muito aqui no Capincho, mas que muitas coisas legais aconteceram, né, assim, a lista do exame foi super importante, a gente recebeu muitos jornalistas esse ano aqui no restaurante, e agora, né, o prêmio do Bom Gourmet, com esses destaques todos, e destaques que para mim são nem esperava, sabe, ganhar a melhor carta de vinhos, melhor harmonização com vinho gaúcho e, e melhor cozinha de terroir, né, que eu acho que também, para mim, acho que de todos os prêmios foi o que eu achei o mais legal, o mais significativo para nós. Mas, assim, contando então um pouco da minha relação com o vinho, né, eu e o Marcelo Schambeck, né, chefe, a gente é casados, a gente já está juntos há 15 anos, e como falou na introdução, né, a gastronomia e o vinho, eles estão aí sempre muito juntos. E foi uma das coisas que eu percebi que me chamou muito a atenção quando eu, né, comecei a conviver mais nesse universo da gastronomia, que as histórias do vinho são incríveis, assim, né, que as histórias das famílias que produzem vinho, a história do mundo passa, né, tu consegue conhecer muitos lugares a partir do vinho. Então, isso, depois você vai fazendo relações com o vinho e a agricultura, né? É um produto da agricultura, o vinho, né? E isso faz muito parte, assim, do nosso dia a dia aqui, do Capincho, né? De buscar os alimentos que vêm da agricultura, no nosso caso, assim, né? Na agricultura familiar, mas que contam muita história, né? Então, assim, o meu interesse pelo vinho parte disso, sabe? Desse mergulho na gastronomia e entendendo que o vinho é uma, assim, ele faz parte disso, né? Ele não é só um complemento, ele é a experiência junto, né? Então,
É daí, assim, sabe? Desse universo da gastronomia que, né, me levou para o vinho para buscar essas histórias, assim, né? Que também daí fala de mim, jornalista, né? Gosto da contação de história, gosto de saber de onde as coisas vêm e gosto de contar, né? Continuar contando isso para outras as coisas que eu escuto, né? Gosto de repassar elas, né? Então, acho que é um pouco daí, assim. Que bacana. E tu traz um ponto importante que muitas vezes as pessoas, assim, as pessoas, eu digo, do consumidor, até mesmo os profissionais do mundo do vinho, esquecem, às vezes, uma questão bem básica dessa bebida, que é um produto agroalimentar, né? Mais Uhum. agro do que alimentar, mas é um elemento da terra, assim, e cheio de histórias para contar. De maneira prática, Flávia, como acontece hoje a seleção de vinhos para o capincho e qual é o trabalho envolvido na tradução dessas histórias, dessas informações que tu colhe junto com os produtores para a taça de quem está visitando o capincho aí? Então, hoje a carta do Capincho tem um recorte muito específico, né? Quando a gente definiu o storytelling do restaurante, que é trabalhar hoje a cultura e a gastronomia sulista, a gente está celebrando esse pedaço de Brasil que é diferente do resto e que tem essa fronteira muito, que faz fronteira com a Argentina e com o Uruguai. Então, isso define muito do que somos, né, como povo, né, como cultura. Então, a Carta do Capincho tem esse recorte bem específico. A gente só tem vinhos do Brasil, da Argentina e do Uruguai. O que, num primeiro momento, quando eu decidi que ia fazer isso, muita gente falou assim: não, tá louca. Como é que tu não vai ter vinho francês? Como é que tu não vai ter vinho italiano? Eu, mas eu acho que isso vai fortalecer a história que a gente está contando, né? Porque no fim das contas, eu acho que hoje o Capincho, ele mais, não é mais que um restaurante, ele é um restaurante que tem uma manifestação cultural junto, né? E justamente essa manifestação cultural de celebrar essa fronteira, de celebrar esse Brasil, que não é o Brasil tropical, que é esse Brasil onde tem frio, onde a gente tem, né, o Pampa. Então, assim, a gente os anos vão passando e eu vou achando que cada vez fui mais certa assim nessa decisão, né, de ter essa carta que me que é um recorte, né, que ela me limita de certa forma, mas ao mesmo tempo ela me possibilita ter um olhar muito para esses países, né, e que geograficamente estão perto de mim. Então me facilita também um pouco disso, assim, né, de entender mais. Então, hoje a carta do Capincha está organizada dessa forma, a gente tem vinhos do Brasil, da Argentina e do Uruguai, e mais recentemente eu fiz um outro recorte dentro da carta, que são os vinhos autorais gaúchos, onde a gente está trabalhando com vinícolas e com vinhos, né, que são especiais para nós e que a gente tem daí uma relação muito próxima com os, né, com os enólogos, né, então nessa carta a gente vai ter ali a Vivente, né, que está com a gente desde o início, Era dos Ventos, projetos que são projetos muito autorais, assim, que conversam muito com a gastronomia que a gente faz. Então, é dessa forma que está organizada a carta do Capricho. A pesquisa Eu eu vou fazendo. Chega muito. As pessoas procuram a gente, né? Acho que o restaurante também se coloca como essa vitrine, né? Essa vitrine do produto gaúcho. Então, as vinícolas daqui nos procuram bastante. E as vinícolas da Argentina e do Uruguai são pesquisas que eu vou fazendo, que eu vou observando, que eu vou provando e vendo o que chega no Brasil, né? eu já tive a oportunidade de fazer degustações aí no Capincho, e fica claro, assim, com produtores, né, e fica claro que vocês têm bastante familiaridade com os produtores, né, existe uma parceria forte, assim, o que é muito legal. Essa parceria, ela se dá, de maneira direta? Vocês usam muito o papel do importador, do revendedor, da loja? Como é que é o caminho para os vinhos chegarem no Capincho? Eu estou, obviamente, querendo explorar aqui a logística, de um restaurante premiado nesse sentido, né? Como funciona para vocês a seleção? Tu está dizendo a questão do recorte, do conhecimento das histórias, mas na prática, o
A aquisição desses vinhos acontece de maneira direta ou vocês têm um intermediário aí no caminho? Esse caminho que a gente escolheu, Maurício, ele é muito mais trabalhoso, né? Porque administrar essa carta e fazer todas essas compras, né? É uma função, assim, né? Tem que estar muito atento, mas ao mesmo tempo me dá uma liberdade de hoje não tem esse vinho, mas tem outro, né? Uhum. Então, assim, mas dá trabalho porque a gente não tem a nossa carta fechada com nenhuma importadora hoje, né? A gente trabalha com várias, acho que com quase todas, comprando daqui a pouco um vinho, sabe? Uma coisa que essa pessoa traz e que me interessa. E no fim das contas é isso, assim, as importadoras também acabam ao longo do tempo entendendo o que eu estou buscando, né, assim, e eu acho que isso é talvez seja uma das grandes virtudes, assim, do Capincho, é justamente essa capacidade de criar relações com o produtor, né, com o produtor que está na feira, com o produtor da carne, né? As pessoas entendem, a gente consegue criar esses vínculos para as pessoas entenderem o que a gente está fazendo. Então, assim, até as importadoras que são grandes, elas conseguem entender se ela, tá, quando elas vêm me apresentar portfólio, elas já sabem, sabe? Eu já passo um briefing e falo assim, a gente trabalha com Brasil, Argentina e Uruguai, a gente prefere vinhos frescos, né? A gente não quer vinhos cheios de madeira, a gente não trabalha com tipo as marcas super, né, consagradas, às vezes não me interessam. Eu quero a descoberta, eu quero sabe, assim, o produtinho que tem ali no teu portfólio, sabe? E que para nós é o que faz sentido, assim. Então, acho que é isso, dá trabalho fazer essa gestão, mas ao mesmo tempo a gente tem muita convicção nas escolhas dos vinhos. Os vinhos todos que estão na carta para mim, eles fazem sentido e eu provo, tomo eles na minha casa, né? Não tem nenhum vinho assim que eu, tá, isso aqui é meia boca, não, porque tem que vender ou para bater uma meta, uma cota, nada disso. Eu tenho daí essa liberdade assim de colocar coisas que eu hoje já entendo que o restaurante não é uma extensão da minha casa, tá? Mas eu busco oferecer para os. Porque, claro, né, a gente vem num crescimento e vai se entendendo como só uma empresa, né? Mas, ao Claro. mesmo tempo, a gente não perde essa essência ou essa vontade de oferecer para os clientes experiências nas quais a gente acredite, né? E que façam sentido dentro desse contexto, desse universo que a gente criou assim para o Capricho. É que isso sem dúvida traz mais trabalho para vocês, como tu mencionou, na tradução dessas informações, né, porque manter uma carta atualizada nesse sistema, às vezes com dificuldade de reposição de garrafa, né, tudo isso vai gerar mais dificuldade. Mas é isso também, é a oportunidade de surpreender o cliente fiel, né, o cliente frequente de vocês. Daqui a pouco ele chega até com uma ideia do que ele gostaria de tomar, um vinho que ele gostou da última vez, que ele sabe que vocês têm, que pode estar indisponível, mas vocês têm intimidade com a carta, né? Então tem a possibilidade daqui a pouco apresentar uma novidade, surpreender o cliente com outra coisa com a qual vocês têm essa familiaridade, né? Eu acho que deve ser deve ser muito sedutor, assim, deve ser muito tentador entregar a carta na mão de uma importadora, de uma loja, porque muitas vezes a a gestão de vinho em restaurante é visto como um problema, né, e não necessariamente como parte da experiência, assim. E isso vai acontecer principalmente em restaurantes que talvez não tenham tanta intimidade com o vinho. Vocês, tu e o Marcelo, são pessoas que circulam muito, né, pelo meio da gastronomia, assim, é muito bacana ver que, nas redes sociais vocês não estão sempre só promovendo o capincho, vocês estão dizendo, contando para as pessoas os lugares onde vocês vão, que vocês visitam, coisas legais que vocês comeram, é muito bacana acompanhar vocês nesse sentido. Nessas andanças pelo meio da gastronomia, qual é a tua percepção a respeito da intimidade que os restaurantes, né, têm com o tema vinho? Então, acho que tem de tudo, né, Maurício? Eu acho assim que o que eu percebo é que restaurantes que têm se destacado, eles têm olhado para o vinho e entendendo que ele é
que ele faz a diferença na experiência, né? Posso dar como exemplo, assim, o Brado, né, que eu acho maravilhoso, adoro. Ele tem um investimento em carta de vinhos, né? Tem muita coisa legal ali, sei lá, nem cogito. Eu não sou de levar garrafa, não levo rolha, não pago rolha em nenhum lugar, sabe? Mas Uhum. eu acho o Brado tem uma carta de vinhos assim que tá, é bom, sabe? Tipo, vai ser tudo legal, tudo vai ser, tudo vai agregar para a experiência, né? Eu acho que o Libertino também tem feito movimentos nesse sentido de trazer vinhos diferentes, né? Garrafas legais assim que tu não vai achar em todos os lugares, sabe? E eu acho que isso também é uma coisa importante assim que os restaurantes consigam se entender na própria essência da sua gastronomia, mas também da sua carta de vinhos, né? De entender por que essa garrafa tá nessa carta, né? Até assim, também por uma questão de harmonização, né? De que combine com a experiência gastronômica que tu está te propondo a fazer, mas também assim que seja um vinho que seja significativo, assim, sabe? Eu acho que nesse movimento assim que a gente percebe das pessoas bebendo menos, eu acho que beber melhor é só o que eu escuto, sabe? Ah, tô bebendo menos, mas tô buscando beber melhor. Então é isso, sabe? As cartas de vinho precisam pensar que elas precisam oferecer algo que agregue na experiência e que seja realmente significativo, que tu vai tomar aquilo ali, que tu vai gostar, vai querer voltar para tomar de novo, vai querer comprar depois para ter em casa. Então, acho que é isso. Sim. Marcelo Gonçalves também está com uma assessoria do Moisés, da Lúcia Porto ali, na Patissier também, colocando um monte de vinho Uhum. legal, sabe? Então, acho que está todo mundo olhando para isso, assim, entendendo que as coisas precisam ter significado, assim, né? E pensando como, se colocando no lugar do cliente, eu me coloco no lugar do cliente. Eu gostaria de tomar isso. E nesse dia eu posso pagar tanto, posso pagar X ou posso pagar Y. Então tem que ter para todos os bolsos e tem que todas essas experiências serem legais, assim. É muito bom te ouvir, porque, de novo, né, a gente está falando de uma carta de vinhos recentemente premiada que dá essa atenção, e a gente, pelo lado de quem trabalha na área de bebidas especificamente, pensando no negócio gastronomia, é tudo que a gente quer ouvir, né? Esse cuidado, essa atenção, essa possibilidade de surpreender. Então é muito bom te ouvir assim e entender esse empenho. Sabe que o tratamento que é dado aos vinhos num restaurante, desde a seleção até a precificação e a formatação de cartas, é um dos temas fundamentais dos nossos cursos de sommelier profissional aqui na ABS. Então, sim, o currículo dos nossos cursos vão muito além de países e regiões, trabalhando também assuntos como mercado, oportunidades profissionais para o sommelier, outras bebidas, serviço e muito mais. E tudo isso sempre acompanhado de muita degustação, um grande número de rótulos e muita troca de informação entre os participantes e os professores. Quando a gente faz os cursos presenciais, tudo isso acontece na Serra Gaúcha, os nossos cursos acontecem na Serra Gaúcha, que é o coração da produção vitivinícola nacional e proporciona aos nossos alunos uma imersão vivencial a cada final de semana de encontro de aula. As aulas são sempre complementadas com visitas técnicas exclusivas para os alunos, uma chance, sem dúvida nenhuma, de beber direto da fonte. E a primeira turma de 2026 do curso de sommelier profissional presencial da BSRS já tem data para começar, dia 20 de março do ano que vem. Então, fica o convite para todos os interessados para visitarem o nosso site e redes sociais para saber mais. E falando em redes sociais, eu já faço o convite para quem está ouvindo curtir e favoritar nosso podcast no seu tocador de áudio favorito para não perder nenhum novo episódio. Vamos seguir no papo aqui, Flávia, e eu queria te perguntar como o Capincho aplica essa valorização da cultura sulista na seleção dos vinhos. Além do recorte de Argentina, Uruguai e dando bastante destaque para Brasil, eu queria entender esse intercâmbio entre o cardápio e a carta de vinhos, entre o menu e a carta de vinhos. Como se dá essas
como se dão essas propostas de harmonização? Então, a gente tem um consumo aqui no restaurante que ele. Como é que eu vou falar isso, Maurício? Mas assim, as pessoas pedem o vinho e depois pedem a comida, sabe? Então, assim, meio que não é uma coisa pela outra, né? Assim, tipo, vou Uhum. pedir essa costela para harmonizar com esse vinho. Então, não é assim, no dia a dia, na prática, não é bem o que acontece. Né? As pessoas chegam, sentam, né, pedem ali água, não sei o quê, e daí já escolhem o vinho e depois elas vão escolher o que elas vão comer. Mas eu acho que de maneira geral, não sei, tu me corrigir se eu estiver errado. Mas por esse recorte que a gente faz de Brasil, Argentina e Uruguai, e a gente está trabalhando ingredientes que são daqui, a coisa harmoniza por terroir, eu acho, sabe? Funciona. De maneira geral, funciona, assim. Então, é isso, assim, na prática é isso que acontece, assim. A gente não tem porque a gente não tem esse momento da harmonização, né? Assim, de conseguir fazer uma sugestão, né? Pelo jeito que as pessoas consomem, mas no fim das contas me parece que tudo funciona justamente por conta do recorte, né? A gastronomia está fazendo esse recorte, está olhando essa cultura sulista e os vinhos também. Então acaba que tá certo, dá match, porque vem tudo, meio que vem tudo do mesmo lugar. A gente fez, não faz muito tempo, a gente fez um mapa que foi super interessante. A gente fez pins no mapa de todos os nossos fornecedores de vinho, de comida, de ingrediente. E é muito louco, porque a gente vai até o Paraná e vai Argentina e Uruguai. Então, assim, realmente, sabe, as coisas estão vindo de um mesmo. A gente fez uma nova centralidade, assim, né? Essa harmonização regional, essa harmonização cultural, é algo que também a gente aborda, né, nos nossos cursos de harmonização. E, assim, sem dúvida nenhuma, eu respeito muito os vinhos do Brasil todo, né? Eu sou um grande fã e promotor dos vinhos brasileiros aqui. Mas eu enxergo de maneira indissociável, assim, a gastronomia e a produção de vinho, e tá no Rio Grande do Sul 90% da produção de vinho, e e é natural que essas conexões regionais, essas conexões culturais aconteçam aqui dentro do estado, né. Então a gente vai ter a origem dos ingredientes e o aproveitamento desses ingredientes, e sendo regiões produtoras de vinho, eu entendo perfeitamente o que tu tá dizendo, assim, as coisas acabam encaixando por caminhos que nem sempre a gente, hã, explica, né, cientificamente, assim, tecnicamente. Mas é isso, né, grandes vinhos italianos trazem também essa carga das harmonizações regionais e culturais, grandes vinhos franceses trazem essa carga também, né, de harmonização cultural, e eu acho que o Capincho acaba promovendo muito também o desenvolvimento dessas harmonizações culturais aqui no Rio Grande do Sul, ao propor a combinação de vinho e comida aqui com essa cultura sulista. E que é um caminho bastante longo, né, a gente está só no começo, assim, dessa trajetória, desse roteiro, porque essas harmonizações elas precisam vencer, o teste do tempo, né, até se consolidarem, assim. E levando em conta que a cultura do vinho é muito jovem no Brasil, a gente vai ter muito tempo, assim, para esse desenvolvimento. Sabe que eu enxergo grande possibilidade também desse cruzamento cultural, principalmente com os vinhos de Minas Gerais, porque lá está se criando, assim, esse novo polo vitivinícola, né, e a gastronomia mineira é riquíssima, né, e super saborosa e cheia de referências e ingredientes. Então acho que dentro do Brasil, o próximo polo a desenvolver essas, harmonizações culturais, num palpite aqui, seria Minas Gerais. Eu acho que tem um grande potencial, assim, né, só levando em conta a alta qualidade dos vinhos de lá, que vem se comprovando de maneira recente, e a deliciosa gastronomia mineira, assim. Flávia, deixa eu te perguntar sobre um recorte específico, da seleção de rótulos aí para o Capincho, que é uma preocupação com, além da origem dos vinhos,
uma abordagem menos industrial dos rótulos escolhidos, né? Por vezes, eu acho que o Capincho foi, acho que tu foi uma das pioneiras no estado a direcionar assim a seleção para vinhos de um movimento de menor intervenção. Eu queria que tu contasse um pouco o histórico dessa aproximação com essa vertente de produtos e assim, a gente já teve a chance de conversar um pouco sobre isso, e eu entendo que essa abordagem ela foi mudando também ao longo do tempo, né. Então queria te ouvir, assim, desde o início, a descoberta desses rótulos de menor intervenção, e até hoje como isso se consolida dentro do Capincho. Então, Maurício, bom, como a gente falou já em alguma outra oportunidade, eu acho que o tempo traz, né, maturidade e a gente vai olhando as coisas com um olhar mais atento e mais criterioso, né? Então, assim, quando a gente abriu o Capincho lá no Parque Distrito, uma das coisas que eu falei assim, não, combina com a gente, os vinhos naturais combinam com a gente. A gente sempre defendeu, né, o alimento orgânico, a agricultura familiar, então tem a ver. Esse é o nosso, faz sentido com o que a gente acredita, né, para nós, para nossa vida. E a gente começou a trabalhar com os vinhos naturais. Na época, isso a gente está falando de quase 10 anos, né, 8 anos, e nessa época os vinhos naturais são alguns eram bons e outros não eram tão bons, né? Eu acho que também foi um período, assim, se tu pensa 8 anos atrás, eu acho que todas as vinícolas de vinhos naturais, a maioria delas evoluiu, né? Tipo, também se profissionalizou, buscou seus registros, né? E, enfim, foi se entendendo nesse processo. Então, acho que tem um pouco disso, sabe? De a gente conseguir acompanhar esse mercado do vinho natural evoluindo e entendendo o que fazia sentido para a gente vender, né, para o nosso cliente, sem muita complicação para nós, né? Eu acho que um produto natural, não natural, convencional, sei lá, tem que ser bom, né? Então, acho que todo produto que eu acho que vem da agricultura, que vem da natureza, ele tem que ser bom para a natureza. Acho que isso é um princípio. Mas a intervenção que se faz, né, humana na coisa toda, acho que a gente está aí com cabeça para, né, melhorar, né, o produto. Então, foi esse, foi esse o processo, assim, da gente levantar essa bandeira do vinho natural, seguir acreditando, né, que um produto pode ser menos cheio de aditivo, menos cheio de coisa, né, pode ser mais limpo, mas que ele precisa ser bom. Então foi essa, não adianta eu levantar uma bandeira e esses produtos não serem exatamente o que o cliente quer tomar, né? E o cliente, assim como eu, quer tomar coisa boa. Sim. Na época a gente explicava muito. Ah, mas é assim. Não, mas, tipo assim, é assim? Não é resposta, né? Assim, que Sim. possa dar. E hoje eu consigo entender isso assim com mais pensando assim, bom, a gente foi bem radical, né? Mas não precisa ser radical. Não adianta ser radical para uma coisa que não está indo pro melhorando, né? Não está se aprimorando. Então, foi isso, assim, a gente foi um processo, sabe, Maurício, de conseguir entender o que a gente quer vender sem perder o que é essencial para nós, né? De novo, os produtos têm que ser bons para as pessoas, tem que ser bom para a saúde, né? Tem que ser bom para a natureza. Não adianta querer vender um negócio que não faz bem para ninguém, né? Claro. Mas essa é uma abordagem que vocês mantêm, assim, no horizonte, na escolha para o Capincho, mas, se eu estou entendendo bem, com bastante, hã, de forma muito criteriosa, assim, né. Sim, Então, sim, são produtos bacanas, aqueles que efetivamente são, podem funcionar bem no restaurante, mas desde que tenham consistência de qualidade. É isso que eu estou entendendo mais ou isso. menos. Exato. Não adianta eu ficar levantando uma bandeira, é bom porque é natural. Não, às vezes não. É bom porque é bom.
é natural, ótimo, né? Menos coisas que a gente vai estar ingerindo, assim. E daí, nesse caminho, sabe, a gente foi descobrindo pessoas que não têm esse lance do vinho natural, assim, mas que fazem produtos incríveis, que fazem outros caminhos de pesquisa há anos. Gustavo Bertolini, eu sou fãzaça deles, eu acho que tudo que eu tomei deles é maravilhoso, e eu acho que eles pensam a respeito, eles são atentos, eu acho que eles estão ligados à natureza, eu acho que eles têm... São pessoas boas que querem um produto bom, sabe? Não querem botar à venda um produto para vender. É um produto para ser curtido, um produto para ser aproveitado. E tem todo o trabalho junto da Embrapa de pesquisa que é super interessante, assim. Então, É. acaba que a gente vai se vinculando com tantas pessoas que fazem coisas legais, né? Então, é isso, assim. Esse foi o nosso percurso, assim, de levantar essa bandeira de um vinho que seja diferente, que seja bom, né? Que tenha menos, que seja menos... que não prejudica a natureza, que não prejudique a saúde, seja um produto mais limpo, mas que seja legal, seja bom de tomar, sabe? Não tem que ficar me explicando. Sim. E essa avaliação vocês fazem mais internamente ou mais a partir da introdução de um rótulo na carta, né? Ela acontece mais internamente, essa avaliação, ou é mais a partir de retorno de cliente? Qual é o equilíbrio aqui? Eu acho que hoje está muito na minha mão as decisões, né? De se um produto continua, porque às vezes o produto o cliente estranha, mas ao mesmo tempo ele tem uma história muito legal e que isso faz sentido para nossa carta. A gente agora não tem nenhum vinho de uva Isabel, tá, na nossa carta, mas a gente já teve. E eu acho que a Uva Isabel, para nosso storytelling de um restaurante gaúcho, um restaurante que se coloca né, nesse contexto cultural gaúcho, a Uva Isabel ela é muito importante. Então, tem que achar um vinho de Uva Isabel que seja super interessante, assim. E que daqui a pouco, tá, o cara estranhou, mas, poxa, tem toda uma história, né, da Uva Isabel, da Sim. imigração, né? Então, isso dando como um exemplo, assim. Então, hoje, essa avaliação fica muito, muito comigo e muito também do que a equipe traz, né? De percepções dos clientes, comentários. A gente não tem nenhum vinho que o cliente hoje na carta. Não tem nenhum vinho que o cliente vai dizer, acho que esse vinho está passado, acho que esse vinho está errado, acho que esse vinho... Não tem, sabe? Pode Uhum. não ter gostado, pode não ser exatamente o perfil que ele gosta ou que ele é acostumado, mas hoje os vinhos que tem na carta de Capricho são todos muito legais, né? Assim, muito, muito bons, assim. Então, é por aí. Pelo lado de quem está na ponta, vendendo garrafas, como é a tua relação com a cadeia produtiva do vinho gaúcho? Que representa, no final das contas, a cadeia produtiva do vinho brasileiro, né? No sentido de virtudes e problemas, assim, o que que tu enxerga de grande trunfo do vinho gaúcho e quais são os problemas para quem está na ponta vendendo garrafa? De repente, tu sente, assim, falta de interesse, apoio, suporte, ou, por outro lado, né, entender que, em geral, são empresas pequenas, que se desdobram para atender vocês. Assim, queria pelo menos tentar entender o que que tu enxerga de virtudes e de defeitos, assim, ou de dificuldades, problemas. Eu acho que a indústria, né, a cadeia do vinho gaúcho, ela tá atenta a esses movimentos, eu acho, assim, de um produto que tenha, seja mais fresco. Acho que eu acho que isso é uma tendência mundial, né? Essa preferência pelos vinhos que são mais frescos, né, mais fáceis de beber, que eles consigam fazer parte da rotina das pessoas, sem grandes ocasiões ou sem grandes explicações sobre esse vinho, tem notas de não sei o quê, sabe? Acho que teve, eu acho que tem, eu acho que a indústria entendeu isso, assim. Eu acho que tem produtos que estão chegando na prateleira do supermercado, né? Não só do restaurante, mas do supermercado, que já vem com esse perfil, né? Já vem com essa facilidade do beber. Então, acho que
acho que a indústria gaúcha finalmente está se entendendo talvez qual uma característica sua, né? Entendendo assim que vinho gaúcho pode ter uma autenticidade, que não precisa ser um vinho, querer ser vinho argentino ou querer ser Hum. qualquer coisa, né? Entendendo a sua característica. E acho que a gente tem um ingresso de novos enólogos, né? Novas pessoas trabalhando no vinho e que vão trazendo esse frescor, sabe? Que vão trazendo um olhar novo, assim, renovado sobre o vinho. De Eu acho que dificuldade, essa troca de desculpa, gerações é bem marcante, né, isso, assim, nos negócios, na condução dos negócios e, enfim, acho que diminui aí o conflito geracional entre os produtores e o setor da gastronomia, que em geral é conduzido por pessoas mais jovens, né, também. isso. E que estão comprando, ou que vão se colocar como, né, como estão no mercado, vão ser compradores desse vinho mais jovem. Acho que o vinho do Gustavo, que é o nosso chefe de salão aqui, fala dos, como ele fala, os veteranos. Os vinhos veteranos ainda vão ser consumidos, né? Sim. Mas acho que tem uma turma mais jovem que vem vindo com uma outra vontade, né, de beber outras coisas. Eu acho que dificuldade, Maurício, a gente tem uma questão que daí esse assunto é longo e eu acho que também nem... Mas é questão do preço, sabe? O vinho Uhum. brasileiro, ele vem com um preço muito alto poxa, daí dá um exemplo aqui da carta do Capincho. A gente tem vinhos muito legais, Matias Michelini, Titelli, Finca Soares, né, do Juanfa, tipo, tem um monte de vinho muito legal e que tem marcas que eu acho que chamam a atenção, assim, são nomes que se criaram bem na Argentina, dessa nova Argentina, e que eles têm um preço muito bom, sabe? Mesmo importando. Então, o vinho brasileiro, daí, isso é uma política aqui do restaurante, eu tento botar uma margem menor nos vinhos brasileiros para que a gente venda vinho brasileiro. Né? Então, hoje o vinho que a gente mais vende, com certeza, é o da Vinícola Terraças, né? Porque ele já chega com um preço legal e a gente não bota uma margem louca em cima. Então, acho que é isso, assim, a questão do preço acaba sendo um empecilho, sabe? Ou pelo Uhum. menos, acho que acho que a gente já está conseguindo passar a barreira de vinho brasileiro não é bom. Mentira, vinho brasileiro é bom. Mas aí vem a questão do preço. Tá, mas ele é o mesmo preço de um vinho, sei lá, francês. Tá? Vinho francês meia boca, sabe? Um Sim. vinho brasileiro super e um vinho, né? Então, acho que é isso. Acho que a dificuldade que a gente tem hoje é de colocar na mesma faixa de preço um vinho brasileiro e um vinho importado e não conseguir ter a preferência ainda indo para o importado, sabe? É uma perda de competitividade, né. É isso. Isso. No final, perde frente a outros países, perde competitividade. Acho que se Hã, tivesse mais incentivo, que fosse um vinho que fosse mais barato, ia girar bem mais, sabe? sim, sem dúvida. Flávia, partindo aqui para nossa último tópico dessa conversa, além de dar tratamento especial para os vinhos, o Capincho tem um trabalho super consistente e premiado com outras bebidas, né. Se tu puderes comentar um pouco e principalmente a respeito da coquetelaria, eu queria entender, assim, como foi esse desenvolvimento dentro do Capincho e até chegar Uhum. nesse ponto de estar super consolidado e com um bar, muito bem estabelecido, né, também figurando entre os melhores bares do Brasil, assim. Então, esse é um trabalho do Fred Miller, né, que é nosso sócio desde o início, quando o Marcelo fechou o Del Barbieri e eu, na época, estava trabalhando como jornalista e estudava muito o lance da arquitetura, o quarto distrito se mostrava ser o que ia estourar assim, na cidade, né? Que ia ser Uhum. um lugar muito legal. E, bom, fechando o Del Barbieri, a gente ficou um tempo ali se organizando e daí abriu o Capincho no quarto distrito. E quando a gente abriu o Capincho no quarto distrito, a gente já tinha essa intenção, né, de que o bar fosse um grande pilar, né? E por isso o Fred veio junto, porque o Fred tem esse trabalho que
que é maravilhoso, já de muitos anos no Olivos, né? Então, foi, foi isso. A gente queria que tivesse uma cozinha que fosse legal, que tivesse os vinhos, daí os vinhos naturais, e uma coquetelaria forte. Então, desde o início, assim, o bar tem essa importância, né? E se consolida a cada ano desse trabalho que é super criativo do Fred, assim, e elegante, qualificado, né? E, enfim, é um trabalho que ele faz também olhando, trazendo esses ingredientes gaúchos, né? O butiá, o Devi, lá da Alba, né? Destilaria, e uma série de ingredientes que são daqui, que acompanham a safra. O Negroni de Bergamota é um sucesso, né? Tipo, é um dos vinhos que a gente mais, um dos vinhos, não, um dos drinks que a gente mais vende. O butiazinho, que ele é com cachaça e também tá desde o início, faz 8 anos que a gente vem. Ele vai mudando, assim, mas é um drink que tá na nossa carta desde o início, sabe? Então, a coquetelaria, eu acho que ela se consolida, eu acho que ela, no desenho ideal da nossa experiência aqui do Capricho, a pessoa vem, ela toma um drink, aperitivo, e daí depois ela desce para jantar, come uma super comida boa com um vinho gaúcho, se for possível. Esse é o roteiro ideal para quem chega no Isso, Capincho, então fica a dica já, né, para quem for visitar o Capincho ou revisitar o Capincho, visitem o bar, porque vale muito a pena. E isso. eu a última vez que eu tive no bar do Capincho até foi muito bacana, assim, porque a minha intenção era simplesmente tomar um drink, ia ficar um tempo ali, ia tomar um drink e sair, e emendar outro compromisso. E assim, a base da me corrija se eu estiver errado aqui, Flávia, mas a base do cardápio de drinks são drinks autorais, né, são drinks próprios do Capincho. Mas em algum momento depois, sei lá, de ter provado 2 ou 3 drinks autorais já, a coisa foi se estendendo e eu acabei, né, pedindo um drink clássico que não constava na carta. Simplesmente comentei com quem estava à frente do preparo ali, disse: "Bah, eu na verdade eu estava afim de um drink X", e era um drink clássico, era um whisky sour. A pessoa disse: "Não, não tem problema, né, a gente prepara os clássicos fora do cardápio também". Então tem essa versatilidade que às vezes não está declarada, mas não adianta, contar com profissionais que entendem do riscado, né, que estão preocupados com a experiência de quem está, do outro lado do balcão. Isso, e a quantidade de garrafas que tem nesse bar é imensa. O Fred está sempre em busca, ele viaja, ele traz coisas diferentes. Então, as vindas ao Bar do Capincho, acho que elas são interessantes por isso, porque sempre vai ter uma coisa nova, sempre tem uma criação nova. Então, acho que o bar também, assim, ele tem essa. Isso é interessante quando tu compara com a cozinha, né? Tem essa coisa mais rápida, sabe? Tipo, dá para criar uma Uhum. coisinha na hora. A cozinha, tipo, são processos, é tipo um negócio. Então, acho que é legal, assim, as experiências do bar realmente. Acho muito legal, assim, sentar ali na barra e curtir. Visitem o bar, pessoal. Acho que a essa altura, quem gosta da boa mesa e está aqui por Porto Alegre, já conhece o bar do Capincho, mas quem ainda não conhece, visitem o bar. Sigam a sugestão da Flávia, que é começar a experiência pelo bar. Eu, inclusive, em homenagem ao bar do Capincho e para quebrar um pouco a rotina, hoje, para acompanhar o nosso bate-papo aqui, preparei um drink. Preparei um Controfis, né? Um drink bem fácil, assim, suco de limão, um pouquinho de suco de limão, Contrô, né, o licor de laranja e água com gás, com um copo com bastante gelo, uma rodela de limão, então bem refrescante para esses dias de calor. Tô aqui aperitivando enquanto a gente vai conversando. Boa, Bom, eu tô no café que é dos importante nossos, também, né? dos nossos vizinhos aqui da Williams. Vocês estão muito bem Sim, acompanhados e a vizinhança de vocês, inclusive, vem chamando muita atenção, né, pela qualidade das opções gastronômicas aqui dentro da cidade. sim. Bom, a gente vai encerrando esse papo de sommelier. Eu queria lembrar, então, para os interessados em aprender mais sobre vinho, sobre outras bebidas, sobre países e regiões, harmonizações, serviço e tudo que faz parte do universo dos vinhos, que a nossa próxima turma do sommelier profissional presencial começa no dia 20 de março,
de 2026. Além do podcast Papo de Sommelier, a ABS-RS oferece muito conteúdo nas redes sociais, então fica o convite para você nos encontrar no Instagram, no YouTube e visitar o nosso site. É só procurar por ABS-RS, curtir e compartilhar à vontade. Flávia, queria te agradecer mais uma vez pela disponibilidade, pelo tempo e pela sinceridade nessa conversa, para falar um pouco de vinho, um pouco de gastronomia, um pouco de outras bebidas e do universo do capincho aí. Vou deixar mais uma vez a recomendação que quem ainda não conhece o capincho ou tá com saudade, tá na hora de voltar. Visitem o capincho. Obrigada, Maurício, pelo espaço, pela confiança aí, né, de me chamar para falar sobre esse assunto. E é isso. Te espero aqui no Capincho e todo mundo que estiver nos ouvindo. É isso aí. Pessoal, a gente se vê num próximo episódio e lembrando que imediatamente o próximo episódio vai falar sobre uma viagem pelos espumantes italianos e é um papo conduzido pela nossa presidente, a Caroline Dani, e pelo professor Júlio César Kunz. Então a gente se vê por aí, até um próximo episódio e até mais.